There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. E hoje é o vlog do fim de semana. E agora já são 5h40 por aí. Eu não mostrei o dia todo de hoje. Hoje é sábado, né? Eu tô aqui na casa dos meus pais porque eu ia vir pra cá amanhã, que João está de folga. Aí a gente ia pra igreja, só que eu tive que vir ontem pra resolver um negócio no banco que surgiu de última hora e fim de semana não resolve, então acabei ficando. E hoje é sábado e eu não mostrei nada do nosso dia pra vocês, porque de manhã foi uma correria de acordar, trocar Matias, né? Tirar a fralda, botar cueca, botar pra fazer xixi, aquela coisa toda. E depois eu fui preparar café, dar café a ele, tomar café. Aí depois eu fui ajudar minha mãe aqui com as coisas da casa e tal. Aí... É a chuva, alguém ligou alguma coisa aí que tá derramando, né? Aí depois também eu fiquei na correria, fui tomar banho, né, também, me arrumar pro dia. Aí fiquei na correria de hora, tá limpando o xixi dele, porque ele, né, tá na adaptação ainda. Ele também, além da quantidade de água que ele bebe, então ele faz, tipo, muito xixi um atrás do outro, de vez em quando, né, tipo, principalmente de manhã. Ainda por cima, de tarde e à noite ele já consegue controlar mais, né? Por exemplo, hoje ele fez xixi, era 1h, 1h e pouca por aí, e ele dormiu, tipo, aí demorou um pouquinho pra ele dormir, ele só foi dormir acho que umas 2h, 2h30, e acordou umas 4h30, 4h40 da tarde, e ficou esse tempo todo sem fazer xixi. Mas vai ter correria de lavar a cueca dele toda hora, né? Ainda mais que eu tô fora de casa, mas até em casa mesmo toda hora eu tenho que fazer isso. E depois também o cocô ainda ele não tá pedindo pra fazer, ele faz na cueca mesmo. Então, acho que é um processo mesmo. Meu sobrinho também demorou bastante pra pedir pra ir no banheiro e tal. Bastante não sei, né? Mas demorou um pouquinho. Então, acho que é normal, porque é algo totalmente diferente pra eles. Jonas estava até pensando se não era melhor a gente comprar o pinico pra ele fazer cocô, porque aí, sei lá, né, um dia deixava a amostra, sabe? Porque por mais que ele sentasse no pinico, que ele ainda não sabe, tipo, não tem consciência ainda, né? Tem que tirar a cueca e tal. Com a cueca já era um aprendizado, né? Que quando a gente fosse vendo que ele sentou, a gente ajudava ele a tirar, né, e tal. Mas é isso. Aí eu não sei como é que vai fazer, se a gente vai comprar ou se vai deixar o assento mesmo. Talvez a gente compre até ele aprender a pedir pra fazer cocô, né, tipo, que o pinico fica lá e aí, tipo, quando ele sentir vontade é só ele sentar e fazer, né. E aí quando ele aprender a pedir, a falar que vai fazer cocô, a gente coloca no vaso, né. Mas aí foi essa correria. Também tive que sair para comprar o assento sanitário dele, redutor, né, para o vaso. E também aí quando voltei fui ajudar minha mãe a preparar o almoço. Também foi aquela correria de almoço, né, dar almoço a Matias, almoçar. Então acabou que eu não mostrei quase nada do dia. E aí depois que a gente almoçou, a gente descansou um pouquinho. Botei ele para ir no banheiro e a gente foi deitar para descansar um pouco. Porque eu tava com muita dor de cabeça, né? Tipo assim, eu passei esses dias com muita dor de cabeça e eu acho que era cansaço. Ontem mesmo eu ia descansar de tarde, acabei não descansando. Passei o resto do dia todo com dor de cabeça, mas desde antes de ontem que eu já tava. E hoje já eu não senti, talvez seja porque eu dormi a noite melhor, enfim. E aí, Jonas veio aqui, aí que ele comprou um lanche, ele foi lanchar porque ele não tinha comprado nada pra levar pro trabalho. Aí eu fiquei lá fora com ele, com o Matias um pouco, depois ele foi trabalhar, eu fiquei mais um pouquinho com o Matias.
E agora, daqui a pouco, eu acho que eu vou lavar os pratos do almoço que tá na pia, só tô dando uma descansada. E também eu acho que vou ajudar a preparar as coisas do café da noite, dar banho em Matias e tudo mais. Por favor, passear. Quando não consigo fazer algo sozinho, peço ajuda com muito... Por gentileza, você pode me... Quando meus irmãos querem meu brinquedo, eles me pedem emprestado sem... Por favor, você pode nos... A professora ensina a lição antes de sairmos para o... Por favor, você pode repetir para... Mamãe me coloca na cama e me dá um beijo com... Eu fiquei ali na sala brincando com o Matias, botei banana da terra pra cozinhar, fiquei lendo pra ele uma historinha, um livrinho que fica aqui já na casa da minha mãe, porque aí quando vem pra cá ele quer ler, né, já tem aqui, porque ele tem brinquedo aqui, mas é sempre bom, né, um livrinho que ele gosta, até mesmo pra se precisar acalmar ele e tal. E aí, separei aqui a roupinha dele, uma calça bem quentinha, porque tá ventando muito aqui, uma blusa e uma cueca, perfume, a patapata que meu pai deu a ele, e o repelente pra passar nele, porque a gente vai ali no mercado, né, aí eu vou colocar essa calça nele, que parece ser mais novinha, tava aqui na casa da minha mãe, eu acho que é mais novinha, assim, pra sair mesmo e tal. E aqui, normalmente, de noite, né, lá em casa, eu sempre visto já a fralda quando ele tomar banho, porque ele já vai dormir e ele dorme de fralda por enquanto. Só que aqui, eu tô deixando ele sem fralda até a hora que ele dorme, e aí, quando ele dorme, ou eu, antes dele dormir, né, tipo, quando eu vou botar ele pra dormir, eu coloco a fralda, ou então... Quando ele dorme, eu boto, porque ele tá tirando a soneca muito tarde, e aí acaba que ele tá indo dormir mais tarde, então, é isso. Aí eu não tô colocando a cueca quando ele toma banho de noite, né? Aí eu vou colocar ele pra fazer xixi, pra gente ir no mercado, e vou deixar ele de cueca. Chegamos agora em casa, quer dizer, agora não, tem bastante tempo, inclusive, do mercado. Aí eu ia mostrar o look de Matias, Matias arrumado, mas não deu tempo. Aí a gente foi no mercado, aí tava chovendo na volta, a gente teve que esperar um pouquinho, mas já chegamos. E minha mãe tá fazendo um pastel de forno agora. Matias já tomou café, eu não tomei ainda. Aí daqui a pouco eu vou escovar os dentes dele, vou fazer um brigadeiro pra mim, porque tô com muita vontade. E depois eu vou tomar café, não tô com fome, já são 9 e pouca, mas eu ainda não tô com fome. Gente, agora já vai dar pra dar próximo de meia-noite. E aí Matias, né, tomou café. E aí depois ele ficou na cozinha com minha mãe tava fazendo pastel de forno, e ele ficou ajudando, né. Aí eu fui fazer um brigadeiro, depois também eu fiquei ajudando minha mãe. E depois ele começou a ficar chatinho, já tava com sono, né, já tava dando 10 horas. Esse horário ele já em casa já tá dormindo há muito tempo, né, apesar dele ter acordado mais tarde da soneca e tal. E aí eu fui levar ele no banheiro pra escovar os dentes, fazer xixi, mesmo ele usando fralda, eu faço isso com ele, de dar menos água à noite, botar ele pra fazer xixi antes de tomar banho, né, mas como que ele toma banho e já vai se arrumar pra dormir, mas como ele já tinha tomado banho, eu só botei ele pra fazer xixi, vestir a fralda e a calça. E ele tinha feito xixi antes na calça que ele tava, que eu troquei pra ele, a gente ir no mercado, né, que eu vesti depois do banho. Daí eu deixei ele só de cueca e blusa, e aí eu tirei também a blusa de frio dele quando ele tava ajudando minha mãe, que eu tinha botado pra ele no mercado, porque tava sujando de farinha de trigo, e ele só tinha essa pra ir pra igreja amanhã. E ficar aqui esses dias, né? E aí eu fui... Minha mãe apagou a luz, tentou fazer ele dormir, mas ele não quis e tal. Quer dizer, ele ficou quase dormindo, mas aí Jonas chegou, aí ele despertou um pouco, Jonas foi logo tomar banho, e eu ainda nem tinha tomado café. Aí minha mãe foi pro quarto com ele, mais meu pai, e aí eu fui tomar café. Depois comi pastelzinho de forno, que minha mãe fez, e depois eu fui comer um pouquinho de brigadeiro. Aí a gente ficou conversando aqui, eu, Jonas e minha mãe.
E depois eu fui separar as coisas pra amanhã, né? A roupa dele, arrumar a bolsa. Eu nem trouxe roupa pra ir pra igreja porque ia ficar só até ontem. Mas aí eu vou ver como é que eu vou fazer. Jonas tá pensando de manhã, antes da gente ir pra igreja lá em casa buscar algumas coisas, mas não sei como é que vai fazer, porque eu nem sei como é que eu vou explicar a ele a roupa que eu quero que ele pegue, porque eu não tenho em mente nenhuma. E também eu vou ver se minha mãe tem alguma pra me prestar, mas minha mãe é bem mais magra que eu. Bem mais magra não, mas é mais magra e ainda mais com essa barriga, né? Fica difícil achar alguma coisa de alguém pra usar. E amanhã Matias vai de fralda pra igreja, porque ele bebe, como eu falei, ele faz muito xixi de manhã, ele bebe muita água e também amanhã tem a salinha da EBD, né? E aí, das crianças. Então eu não tenho como estar indo lá toda hora pra poder pegar ele, porque atrapalha as outras crianças. Aí pode ser que ele queira que eu fique lá, porque ele tá um dengo comigo esses dias e tal. Então vou botar só uma fralda e vou levar lenço umedecido. Normalmente é assim, tipo, quando ele sempre faz o número 2 de manhã, só que normalmente logo que ele acorda. Só que aí eu vou. Normalmente quando a gente sai assim, ele não faz na rua, ele só faz mais ou em algum lugar, sei lá, tipo aqui, até aqui na casa de minha mãe, mesmo ele de fralda, ele demorava um pouco mais pra fazer, então na rua não acredito que ele vai fazer, mas tô levando um lenço umedecido e uma cueca, porque se ele, tipo, a fralda encher muito, aí eu já visto a cueca, mas acho que não vai encher tanto porque ele já tá se acostumando a ficar sem fralda e tal. Talvez ele até segure um pouco pelo fato de estar de fralda, né? Sei lá, tipo, ele tá desacostumando de algo, né? Mas é isso. E até amanhã. Vou mostrando um dia pra vocês amanhã. Gente, agora já são 8h23 da manhã, já é domingo, né? E eu acordei cedo, acordei antes de 6 horas, aí fiquei na cama. Depois o Matias acordou, ficou brincando e tal. Aí foi pra cama dos meus pais e eu fui tirar a fralda, que ele sempre vai lá dar o bom dia deles. E aí eu tirei a fralda dele, botei a cuequinha, botei pra fazer xixi, né? Aquele costume de sempre de manhã. E depois eu fui fiquei editando o vídeo. E depois eu fui. A porta bateu. Depois eu fui. O vlog que eu gravei quarta-feira, fiquei editando. E depois eu fui experimentar roupa, porque eu não trouxe roupa pra ir pra igreja agora de manhã, né? Porque de tarde a gente vai lá buscar roupa pra ir de noite e tal. Mas aí, ou a gente ou o Jonas vai sozinho, não sei. Aí depois que eu experimentei, eu fui tomar um banho, me arrumar. E depois eu dei um banho em Matias. Deixei ele só de fralda, porque eu vou levar ele pra igreja de fralda agora de manhã, porque como ele vai pra salinha das crianças, não tem como eu estar indo lá toda hora levar ele no banheiro, né? Aí dá um medo dele ficar. Porque, tipo assim, eu posso até levar uma roupa extra, mas como ele é muito tempo, né? Tipo, não dá pra ficar trocando, levar várias roupas, né? Porque corre risco de molhar mais de uma, já que tem que ficar levando ele no banheiro de meia hora de manhã. Ele faz muito xixi, então decidi levar ele de manhã de fralda, já que ele não vai poder ficar comigo. Se quando tem alguns cultos assim e tal, sei lá, quando as tias das crianças tiram férias, ou tem alguma coisa específica, algumas coisas específicas que não tem a salinha, então dá pra levar ele toda hora. E eu também não quero privar ele de ir pra salinha por causa disso, né? E eu também não posso exigir que elas vão levar ele no banheiro toda hora. E aí, até porque mesmo que eu falasse, elas poderiam esquecer, e eu não ia fazer isso, né? Claro. Aí, eu deixei ele só de fralda, né? Até pensei em deixar ele de cueca até a hora e depois, na hora vestir a fralda, mas preferi deixar logo ele de fralda. E aí a gente tomou café. Eu me maquiei primeiro, botei meu brinco e tal, e agora eu vou escovar os dentes e arrumar ele, escovar os dentes dele e pentear meu cabelo, que é a única coisa que falta. Gente, já chegamos da igreja, agora são 1h31, mas eu nem mostrei, a gente foi pra igreja. Aí voltamos, eu dei um lanchinho ao Matias, porque ele não tinha feito lanche lá, inclusive ele dormiu. E depois eu ajudei minha mãe com as coisas aqui, a gente almoçou. E agora acho que vamos descansar. Jonas vai lá em casa buscar as coisas pra gente ir pra igreja. Nossas roupas e tal, né? E é isso. Agora já são 4 horas. E o que acontece? Eu cochilei um pouco, mais ou menos assim, de tarde, porque Matias ficou em cima de mim, ele não dormiu.
E aí a gente levou ele pra fazer xixi, depois meu pai acordou e deu bastante água a ele. Aí meu pai levou uma vez, depois Jonas levou de novo. E depois ele acabou fazendo aqui na casa, mas depois de muito tempo já que ele tinha bebido a água. Aí tudo bem, eu enxuguei, né? Pelo menos só teve um escape hoje, porque também de manhã ele tava com... Ele foi de fralda pra igreja, né? E aí ficou pouco tempo aqui em casa sem fralda, porque eu não me senti segura, porque de manhã é o horário que mais acontece escape. E foi até melhor, porque ele dormiu lá na igreja, então provavelmente ele ia fazer xixi enquanto dormia. E aí eu troquei a cuequinha dele, mas antes disso eu fiquei tentando fazer ele dormir, porque ele dormiu de manhã na igreja, chegou aqui, ele não quis dormir. E a gente vai pra igreja agora de noite, então ou ele ia dormir praticamente o culto todo, chegar em casa, ele não ia querer dormir, ou então ele ia ficar muito chato, né? Mesmo eu acho que ele dormisse, ele ia acordar depois pro final do culto. E como não ia ter sido um sono mesmo, porque ia ter barulho, essas coisas, ele ia ficar muito irritado, sabe? E aí, e chato. E ele já é mais, tipo assim, ele é muito tagarela, muito comunicativo, mas com pessoas que ele não vê todos os dias. Enfim, tem algumas coisas, assim, ele pra se soltar demora um pouco mais, mesmo que ele já conheça as pessoas, sabe? Mas com ele não tem muita intimidade, então eu acho que é pior ainda. Aí Jonas foi lá em casa pra poder buscar nossas roupas e tal. Só que o que acontece? O pneu da moto furou. Aí ele teve que parar numa borracharia e tal. E aí eu não sei como é que vai fazer. Mas aí, por via das dúvidas, né? É porque minha mãe é mais magra que eu. E eu também com esse barrigão é difícil de achar roupa, assim, de outras pessoas que caiba, né, em mim. Então, de manhã foi o maior sacrifício pra achar uma roupa. E aí, eu fiquei com o Matias aqui, consegui fazer ele tirar uma soneca, graças a Deus. Eram umas 4 horas, eu acho, quando ele dormiu. Botei ele lá na cama e pelo menos ele vai tirar uma sonequinha boa, né? Porque qualquer coisa eu dou banho nele quando voltar mesmo, já que provavelmente ele não vai dormir até voltar, porque ele dormiu agora, né? Agora há pouco. E o culto termina cedo, então eu venho pra casa, dou janta, dou banho e aí ele já fica pronto pra dormir, né? Enfim, talvez eu dê um lanchinho pra ele antes de ir e dê o café mesmo quando voltar. E aí ele dormiu, botei ele lá e separei, já tem uma calça dele aqui, aí que foi a que ele veio, né? Aí eu separei um body que ele tem aqui, cinza de manga longa, que foi um dos últimos que ele usou, assim, de body mesmo, sabe? E aí eu vou ver se ainda dá nele, se não der eu vou ver como é que fica por dentro da calça. Tem uma sandália dele aqui também, que foi a que ele foi pra igreja, né? Que não é tão arrumadinha. E eu também não queria que ele fosse, eu queria que ele fosse de tênis, mas se o Jonas não conseguir em casa ou demorar muito, pelo menos eu já arrumo ele, já visto com essa roupa, né, que tá aqui mesmo, e vou arrumar ele, mesmo que ele não acorde, vou arrumar ele dormindo mesmo. E aí, dependendo, se ele acordar, eu dou o café dele antes de ir. Se não, eu pego e dou só um lanchinho ou nem nada e levo as coisas dele, alguma coisa, sei lá, um café mais reforçado pra igreja, sabe? E aí, pra ele comer lá mesmo. E eu vou tentar levar ele sem fralda hoje à noite. Vou levar fralda, umas 2 fraldas, pra caso ele, né, ele faça xixi ou eu veja que tá muito difícil, tô tendo que ir ele no banheiro toda hora. Mas é isso, vou tentar dar menos água a ele e ficar assim, levando, e vou levar uma troca de roupa também, né? Vou ver se eu acho alguma roupa aqui pra já colocar na bolsa, porque eu mandei Jonas trazer 2 opções de roupa pra ele justamente pra isso, pra eu trocar e tal. E aí, enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou preparar o café e vou também já botar uma massa de cuscuz de molho, já tomar banho, porque caso o Jonas consiga ir em casa, mas demore pra voltar, eu já tô tomada banho, e já vou me maquiando também, é só vestir a roupa quando ele chegar. A salvação, mocidade testemunha de Jesus, sim, a solução de tudo está na cruz.
Gente, já cheguei da igreja, nem mostrei pra vocês, assim, eu me arrumando e tal, porque Matias tava dormindo, né? Aí Jonas foi lá em casa, eu fui falar com ele qual era a roupa e tal, nananã. E depois eu fui tomar um banho, eu ia preparar o café, mas minha mãe acordou e foi preparar. Eu me maquiei e tal, né? Maquiei assim, né? Que eu só passo corretivo, corrijo a sobrancelha, e passei máscara de cílios. E já coloquei o brinco e aí fui comer. Aí Jonas chegou, Matias acordou também. E aí ele ficou no meu colo, que minha mãe tava no banheiro, né? Que normalmente sempre que ele acorda soneca eu levo ele no banheiro. Mas minha mãe tava no banheiro. Aí ele acabou fazendo xixi no meu colo. E aí eu fui, né, limpar e tudo mais. E aí eu ofereci alguma coisa pra ele comer. Ele não quis comer de jeito nenhum. E ele nem lanchou de tarde, ele só almoçou. E aí depois eu também passei a blusa de Jonas antes de Matias acordar. E aí eu troquei a cueca dele, a roupa, né, nem dei banho. E vesti a roupa e pintei o cabelo dele e tal. Calcei o sapato e terminei de me arrumar também. Aí eu vesti minha roupa, só que meu vestido tava amassado, aí minha mãe foi passar pra mim. E enquanto isso eu passava hidratante e me arrumei, né, normal, passei hidratante, pintei meu cabelo, passei batom, calcei a sandália, enfim. E aí eu nem gravei nosso look, mas o Matias foi com uma calça jeans e uma blusa verde. Que tem um cachorro na frente e uma botinha que ele usou no aniversário dele de 1 ano. E eu fui com essa roupa aqui, e um sapato, e um saltinho alto. E aí a gente saiu correndo de casa, nem deu tempo de gravar. E aí eu só escovei os dentes dele. Jonas escovou, na verdade, botei ele pra fazer xixi antes de ir. E a gente foi, graças a Deus, ele não fez xixi lá também, eu nem dei água a ele. De noite, na verdade, a gente chegou na igreja, ele foi no banheiro, depois Jonas levou ele, demorou meia horinha, Jonas levou ele de novo. Aí, quando Jonas foi lá, ele pegou água pra mim, ele quis, bebeu. Aí, quando terminou, perto de terminar o culto, ele foi lá de novo. E hoje é dia do jovem presbiteriano, e aí as irmãs da Sociedade das Mulheres, né, fizeram... Na verdade, elas sempre fazem, né, oração, tipo, adotam um jovem e tal, pra ser filho de oração. E aí, hoje, como foi o dia do jovem presbiteriano, cada jovem, tipo, quem era a mãe de oração de cada um, deu uma caixa de chocolate e foi muito legal. E aí, depois a gente veio pra casa e agora nós estamos pedindo pizza e é isso.